Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pela Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre. A você que me ouve na Rádio Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul ou está ligadaço nos canais 2CL no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos. E vamos logo aos destaques desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. É o seguinte, o Ibovespa, ele bateu mais um recorde na sexta-feira e o dólar fechou em queda novamente. A gente vai trazer os detalhes do fechamento do mercado daqui a pouquinho. Estes são os destaques do nosso portal, dentro da página de economia do iclnoticias.com.br. Outro assunto que a gente vai trazer já já é que a negociação entre o Irã e Estados Unidos, você sabe que ela foi por água abaixo. E o Donald Trump anunciou que agora é a Marinha estadunidense que vai controlar o Estreito de Hormuz. Bom, gente, todos sabemos que essa guerra entre Estados Unidos, Irã e também Israel fez o preço do petróleo disparar lá fora. E os combustíveis subiram quase em todo o mundo. Só que aqui no Brasil, a alta foi bem menor do que na maioria dos países. E a gente vai explicar isso para você daqui a pouquinho com a professora e economista Carla Beni. Vamos falar hoje também sobre a inflação, né? Porque ela veio um pouquinho mais forte no mês de março. Gasolina, alimentos e passagens aéreas foram os vilões do mês. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, tá? Hoje também teve o relatório Focus e o mercado financeiro voltou a piorar as expectativas para a inflação no Brasil. Vamos ver os números também logo mais aqui no Mercado em Investimentos. Vamos, antes disso, dar uma passadinha na nossa tradicional agenda do dia. Vamos lá, porque a agenda da semana ela começa vazia, com poucos eventos e também poucas divulgações. Olha só, na Alemanha às 7 da manhã, a Bundesbank divulga o relatório mensal. No Brasil, às 8h25, saiu o Boletim Focus, como eu disse agora, publicado pelo Banco Central. Às 11 horas, agora há pouquinho, foram divulgadas nos Estados Unidos a venda de moradias usadas do mês de março. Às 3 da tarde, aqui no Brasil, o MDIC divulga a balança comercial semanal. No decorrer do dia, na Áustria, a OPEP divulga o relatório mensal. E nos Estados Unidos, acontecem as reuniões de primavera do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e também do Banco Mundial. Essa é a agenda do dia, um pouquinho tímida, mas durante a semana a gente sabe que ela aparece com mais informações e mais divulgações de relatórios. Então, vamos passar agora para o nosso fechamento do mercado, tá? Porque, como eu já adiantei, a Bolsa bateu mais um recorde e encerrou a sexta com uma forte alta. O dólar recuou ainda mais. E além da divulgação de alguns índices econômicos no Brasil e no exterior, a possibilidade de negociação entre Irã e Estados Unidos no fim de semana também impactou os mercados, gente. Vamos ver como encerrou o pregão na sexta-feira. Bota na tela aí, por favor, Léo. Aí, ó, já está aqui, ó. O Ibovespa, então, fechou positivo em 1,12% aos 197.324 pontos. O dólar encerrou em queda, de 1,02%, cotado a R$ 5,01. O S&P, ele ficou negativo em 0,11% e a Nasdaq subiu 0,35%. Então tivemos de negativo o dólar e também o índice do Standard & Poor's 500. Agora eu vou chamar a professora e economista Carla Beni para nos ajudar a entender todos esses assuntos que eu trouxe no destaque do programa desta segunda-feira. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda e olha, não dei os parabéns na sexta-feira, porque antecipado não vale, mas vou dar os parabéns hoje pelo seu aniversário. Tudo de bom, saúde, alegria e prosperidade. Obrigada, Roberta. Muito obrigada a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, professora, porque o presidente Donald Trump ele anunciou no domingo o fechamento, o bloqueio do Estreito de Hormuz. A medida, a gente sabe, vem após o fracasso das negociações com o Irã e o principal entrave, segundo Trump, é o programa nuclear iraniano. Essa é a grande desculpa usada pelo presidente estadunidense para iniciar essa guerra. Bom,
O fracasso da negociação não foi surpresa, né? Afinal, tanto os Estados Unidos quanto o Irã estão numa disputa aí de forças, né? E narrativas, inclusive, de quem ganhou essa guerra. E por conta disso, o preço do petróleo já volta a subir após as declarações de Trump de ontem, principalmente. E a pergunta é a seguinte, professora: esse abre e fecha, né, no Estreito de Hormuz, ele pode chegar a gerar um choque duradouro nos preços do petróleo? Ou a gente está diante de uma reação mais emocional dos mercados por conta, inclusive, dessa instabilidade? Bom, aqui nós temos várias questões. Primeiro, que a gente está sempre falando de uma triangulação que a gente não pode esquecer Israel no meio dessa questão. Então, a negociação feita entre o Irã e Estados Unidos fracassou, Israel fez um bombardeio enorme no Líbano, então essa discussão ela se desmonta e agora ela se reconfigura numa outra esfera completamente diferente, porque quando você fala que Estados Unidos controlarão o Estreito de Hormuz, eles controlarão as duas laterais, isso nunca foi feito. Quer dizer, quanto que o governo americano vai conseguir fazer de manutenção, inclusive porque isso é uma despesa gigantesca para o governo e isso requer um apoio político muito forte. Então, dentro dessa movimentação, a gente, além do fracasso da negociação anterior, Roberta, a gente criou uma outra esfera que a gente não tem ideia, nunca aconteceu isso antes, a gente ainda não sabe como que isso vai ser, como que vai proceder e quanto tempo que isso vai durar. Mas o que a gente sabe hoje é, se realmente essa estrutura for feita como se fosse um bloqueio mesmo, com os navios americanos impedindo a saída e a passagem, isso vai dificultar o comércio internacional do Irã e o comércio internacional dos países aliados. Por isso que, para além da questão do petróleo, nós também teremos a questão central aqui, que é uma discussão muito importante, que são os fertilizantes, Roberto. Porque sem fertilizantes, os países não conseguem se organizar nas próximas safras. E aqui o Brasil será muito prejudicado. Por quê? Porque como a China está comprando soja do Brasil em vez dos Estados Unidos, aqui também há uma segunda intenção de dificultar essa entrada de fertilizantes para que a China compre soja dos Estados Unidos. Então eu acho que o buraco literalmente aí é mais embaixo. Pois é, de longo prazo, né, professora? A gente está falando de safras e quando a gente fala em safra, a gente está fazendo uma projeção aí também para o futuro. Agora, esse cenário de tensão, né, entre Estados Unidos, Israel e também o Irã, ele vem sacudindo de fato, né, como a senhora disse, o mercado internacional de energia também. Isso desde fevereiro. Tanto que o petróleo ele ficou mais caro e os combustíveis subiram em praticamente todos os países. O Brasil, obviamente, que também sentiu esse impacto, né? A gasolina e o diesel ficaram mais caros e isso influenciou, inclusive, a inflação daqui. Só que, quando a gente compara com o resto do mundo, o aumento no nosso país ele ficou bem menor. Isso é o que diz o levantamento feito pelo portal Global Petrol Prices entre o fim de março e o início de abril. Olha só o que diz esse levantamento. De 128 países analisados, o Brasil aparece apenas na 90ª posição no ranking de alta da gasolina. Ou seja, 89 países tiveram um aumento maior do que o nosso, aqui no Brasil. Enquanto os países mais afetados viram a gasolina subir em média 23%, o Brasil registrou uma alta de 7,6%. Bem inferior, né? No diesel a diferença é ainda maior. A média global chegou a 50% contra 23,5% por aqui. Professora, os dados mostram então, né, que o Brasil ficou em 90º lugar no ranking da alta da gasolina. E eu te pergunto, o que ajudou a amortecer o preço dos combustíveis aqui no Brasil? Primeiro que nós somos exportadores de energia, né? O Brasil exporta petróleo. E a nossa parte de importação, ela está relacionada ao diesel e ela é
pequena se a gente comparar com vários outros países. Ela é em torno de 25% a 28% que a gente precisa importar para aquilo que a gente consome de diesel. Então, nós temos também uma outra coisa muito importante, que é adicionar o biodiesel no diesel. Então, esse é mais um componente. Por isso, Roberta, que é tão importante que a gente continue com as nossas pesquisas e desenvolvimento na área de biodiesel, para que a gente possa diminuir mais ainda a nossa dependência e também, seriamente, repensar o planejamento estratégico da própria Petrobras para ampliar o refino e a produção de diesel no Brasil. Então, esse é um resultado importante e eu sempre vou colocar um pontinho aqui para mencionar que esses preços no Brasil subiram antes da alteração da Petrobras. Então, uma parte dessa subida, desses 7%, que foi bem menor do que o resto do mundo, ainda se atribui ao fato dos donos dos postos resolverem subir isso antes de qualquer manifestação da Petrobras. É isso, uma boa oportunidade para a gente olhar novamente, né, com mais carinho o refino, né, e também pensar na energia sustentável, né, em novas formas mais sustentáveis, e eu estou falando, obviamente, aqui da energia limpa. Agora, considerando que países como os Estados Unidos registraram essa alta aí de 35% na gasolina e quase 50% no diesel, e que as economias asiáticas também foram muito impactadas, será que a gente pode pensar que isso pode desencadear um ciclo de inflação generalizada no mundo ao longo de 2026, Carla? Bom, tudo vai depender da manutenção disso, mas esses aumentos o combustível tem um peso muito grande na cesta de produtos quando você pensa na metodologia de cálculo inflacionária. Então, sim, isso daí pode impactar, mas separado, cada país com a sua reação, né? Alguns países na Ásia estão fechando escola mais cedo, voltando para trabalho remoto, tem racionamento de combustível. Eu acho que o mundo, depois disso, os países individualmente, eles vão precisar repensar as suas estratégias energéticas, mas sim, a gente pode ter essa captação de preços como a gente já está tendo aqui no IPCA e outros países com mais intensidade nos preços inflacionários. Você acha que de alguma forma o Brasil estaria protegido ou também seria arrastado por essa onda de inflação, dado que o aumento aqui ainda foi menor que em outros países do mundo? Bom, ele vai ser arrastado porque essa é uma condição internacional, mas ele pode, mesmo sendo arrastado, ter um impacto menor. E é isso que a gente espera, porque quando a gente pega a variação dos combustíveis, eles estão subindo, mas numa escala menor. Então a gente espera que a gente não chegue a ter nenhum problema de racionamento e tudo, porque também tem um outro efeito colateral, né? A gente analisa muito o índice, o resultado da inflação, do IPCA e tudo, mas ter racionamento no país é muito pior do que qualquer outra coisa, né? É verdade. Já passamos por isso, né, no passado e não gostaríamos que isso se repetisse, com certeza. Professora, vamos mudar de tema, mas não tanto assim, né? Porque o IBGE divulgou a inflação de março, que ficou em 0,88%. Transportes e alimentação juntos responderam por 76% de todo o índice no mês. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, os números, para a gente entender melhor. Ó, a gente vai ver aqui que em março deste ano, o IPCA ficou em 0,88%. O resultado de fevereiro de 2026, ele tinha sido de 0,70%. E em março do ano passado, a gente está vendo aí na tela, de 0,56%. No ano, ou seja, de janeiro até agora, a inflação ficou em 1,92% e 4,14% em 12 meses. São os números que a gente traz aqui na nossa tabela. Agora vamos dar uma olhada como ficou o índice por grupos. Bota na tela, Léo, por favor. A gente vai ver aí que o item de alimentação ficou em 1,56%, com destaque, que não está aí no quadro, mas eu tenho aqui para trazer para você, para o tomate, que subiu 20,31%. Ai, o meu macarrão ao sugo. E a cebola, que subiu 17,25%. Já os transportes, em geral, tiveram alta de 1,64%. Mas tem dois detalhes nesse item que são importantes.
Os combustíveis ficaram 4,47% mais caros e as passagens aéreas subiram 6,08%. E aí, professora, a gente vê na nossa tabela que transporte e alimentação responderam por 76% da inflação de março. Nos transportes, a gente tem a questão do petróleo, que a gente já falou e trata com muita frequência aqui no nosso programa. Mas o que explica, tirando o petróleo, professora, essa alta nos alimentos especificamente? Bom, a questão dos alimentos, a gente tem que lembrar o seguinte: nós temos alimentos muito delicados, são os perecíveis, que é fruta, verdura e legume. E aqui você tem uma alteração maior, e isso acaba acontecendo em alguns períodos do ano. Há um tempo atrás era a abobrinha. A abobrinha tinha subido o preço, um valor enorme. Agora é o tomate. Só que o tomate tem um impacto maior na alimentação do que a abobrinha, porque você vai querer fazer o macarrão ao sugo, não ao macarrão zucchini, que seria com a abobrinha. Então, essa é uma condição importante, ou seja, cada alimento ele tem um peso diferente na cultura do país. Então, aqui a gente também vai ter que esperar algumas outras alterações, Roberta, que a gente provavelmente vai falar isso no futuro, porque esse ano é o ano do El Niño, e El Niño é um ano que você traz muitas secas, então isso ainda vai ocorrer. Então, esses alimentos são os mais sensíveis. E lembrando sempre que a gente tinha comentado aqui no IPCA 15 que o diesel já estava começando a mostrar a cara. Combustível como gasolina e álcool não, mas agora sim, no mês fechado, você já captou toda a variação. Então, a conferir aí para o próximo mês o que vai acontecer com a parte de combustíveis também. E esses alimentos mais sensíveis, eles acabam impactando mais. Agora, Carla, existe uma desconfiança popular em relação ao IPCA, né? Porque as pessoas dizem, e eu me incluo nesse grupo, tá? Que a inflação oficial, ela não reflete o que a gente sente no supermercado. Assim, tá muito caro ir ao supermercado, tá muito caro fazer compras, né? E todo mundo já ouviu alguém dizer isso, né? A minha compra no supermercado não subiu só isso, ou seja, não subiu só o que a inflação está apontando. O arroz está muito mais caro, a gente falou agora do tomate, também da cebola, a carne também disparou, não está barato, tá todo mundo optando pelo frango, pelo ovo. E eu te pergunto, por que a inflação que o IBGE mede parece ser distante, completamente diferente do que a gente gasta no supermercado, na feira, enfim, na hora de comprar os alimentos para nossa casa? Olha, esse tema é tão maravilhoso que eu acho que valeria outro dia a gente voltar com ele e eu trabalhar os índices com vocês para a gente poder tirar essas dúvidas, porque o que acontece? Uma coisa é o resultado metodológico, há uma metodologia de cálculo do IPCA. Então, o IPCA, ele abraça um arco de renda de 1 a 40 salários mínimos, Roberta. Então, lá entram muitos serviços. Entra a passagem aérea, entra a matrícula de escola particular, entra cabeleireiro, barbeiro. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma análise da inflação urbana, e ele também é reflexo das maiores capitais do país. Então, o IPCA, se você olhar ele no fechado, que são mais de 450 itens, e pensar só na lista do supermercado que você faz, dá uma distorção. Até porque tem itens na lista do supermercado que podem não estar especificamente lá na lista do IPCA. Então, o fato do IPCA não representar a sua compra do mercado está correto. Não é para ele fazer isso. O IPCA é uma média de aproximação da maioria das famílias, lembrando que o A do amplo são serviços e tem muito serviço dentro do IPCA. Mas esse tema é espetacular, porque quanto mais a gente entende a metodologia de cálculo, menos a gente desacredita o índice, porque a gente tem um grande problema, que é o seguinte: quando o IBGE publica o IPCA, você tem uma grande parte das pessoas, e é totalmente compreensível, que elas digam: ah, isso daí é mentira, não reflete a minha vida.
para refletir a sua vida, você teria que fazer o cálculo da sua inflação pessoal, mas ele serve como uma referência e até para correções de contratos. Mas esse tema é maravilhoso, dá muito pano para manga. Nossa, adorei esse tema. Acho que a gente pode trazer aqui no Mercado de Investimentos com certeza, porque todos nós vamos ao supermercado. E assim, esse é um tema que impacta muito a gente e às vezes a gente não tem como explicar, né? Porque os números a gente vê e o dinheiro que a gente gasta a gente sente. Então, assim, é na pele, né, que a gente trata a nossa economia. Agora eu quero trazer um outro índice também para a nossa conversa, que é o INPC, que ele subiu em março 0,91%, né? Acima dos 0,88% do IPCA que eu estava comentando aqui. É importante também a gente acompanhar o INPC quando a gente fala dessa economia doméstica, assim, qual o impacto dela de fato sobre esse aumento nos consumos? Esse é um índice importantíssimo, porque o INPC ele vai de 1 a 5 salários mínimos. E este é o índice oficial de correção do salário mínimo. Então, o INPC, quando ele sobe acima do IPCA, o peso dos alimentos é muito maior. Então, inclusive, a gente pode, se um dia a gente quiser tratar do tema, a gente poderia trazer aqui o material do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem inflação por faixa de renda. Então, nesse caso específico desse mês, a menor faixa de renda está tendo um impacto maior da inflação porque alimentos e bebidas têm subido. Em outros meses ou em outras situações, a maior faixa de renda acaba tendo uma inflação maior se o aumento de serviços for muito grande. Então, sim, acompanhar o INPC é importantíssimo. Muito bom, Carla. Estou acompanhando aqui no nosso chat. O Paulo Moraes está dizendo: em Fortaleza, a carne está entre R$70 e R$80. E já avisaram que vai aumentar novamente. Pois é, o preço está caro e a gente pode trazer um programa temático sobre isso. Agora, professora, a gente já falou sobre a alta, né, do índice geral, falamos da alta dos combustíveis, também dos alimentos. Agora, me diga pelo menos uma notícia boa desse IPCA de março, por favor. Existe algum índice que ajudou a segurar? No caso de... eu preciso antes responder a questão da carne. Eu vou dar uma notícia para todo mundo que não tem a ver com as questões climáticas, nada. Ano eleitoral e Copa, a carne sobe. Então, para todo mundo que estiver no chat, prepara o bolso, porque é muito churrasco ao longo do ano, por causa das campanhas eleitorais, churrascada para pedir voto, e por um outro lado, Copa do Mundo, churrascada uma atrás da outra. Então, essa é uma curiosidade para vocês. Todo ano eleitoral com Copa, a carne sobe, independente de qualquer coisa. Todo mundo dá uma puxada no preço porque sabe que vão comprar. Então, essa fica a dica para o nosso ouvinte aqui no chat. E quando a gente pensa, essa é muito interessante. Vamos fazer churrasco de abobrinha não é uma notícia e berinjela. Boa. Pronto, vamos mudar isso aí. Exatamente, não é uma notícia boa, mas é o que tem. Agora, quando a gente vê algumas outras questões de despesas pessoais, por exemplo, isso daí teve uma melhora, então isso acabou dando uma segurada. Mas a composição do que subiu muito mais. Então é por isso que você teve digamos assim, esse reflexo. Mas, sobre a outra ótica, os outros itens de grupos, por exemplo, eles tiveram uma questão menor, comunicação, despesas pessoais. Pois é, olha, Renato aqui é tão difícil que a professora explicou que até a apresentadora não entendeu. Olha só, Renato, a gente está falando aqui, assim, não é tão difícil de entender. O que a gente está tratando aqui é que o dinheiro que você gasta no supermercado, ele é sentido de uma maneira muito mais perversa do que os números da economia dizem pra gente. Porque não adianta a gente dizer que a economia vai bem, que o desemprego caiu, se a gente tem 5 pessoas desempregadas na nossa casa, por exemplo, né? Porque esse índice, ele é positivo, mas ele não reflete na minha família. E o mesmo diz sobre a inflação, quer dizer, a inflação tá baixa, mas a gente não sente isso no supermercado, tá caro. A carne está cara, o tomate subiu, a cebola subiu, Renato. Então, assim, a gente tem que entender também essa diferença. Onde é que a gente consegue explicar essa economia que ela é traduzida em números,
mas ela é sentida no seu bolso, no meu bolso, no bolso da Carla, no bolso de todo mundo. E é isso, Carla, vou pegar a sua dica aqui sobre o churrasco, né, já pensando na Copa do Mundo, ano de eleição, e vou trocar o meu espaguete ao sugo. Já vou pensar numa outra saída também para ver se, enfim, eu consigo controlar um pouquinho mais a minha economia lá em casa. Querida, muito obrigada, viu, por estar conosco nessa segunda-feira. Estaremos juntas ao longo da semana. Débora volta na segunda-feira da semana que vem e a gente fica aqui nessa missão. Eu fico muito bem acompanhada por você e pela nossa produtora Aline. Então, um beijo para você e até amanhã. Beijo para todos e até amanhã. Gente, economia é o dia a dia, é o que a gente gasta, é o que a gente consegue guardar, né? É a economia que a gente consegue investir, que a gente pode fazer nosso dinheiro render um pouquinho. Enfim, é importante que a gente entenda a lidar. Educação financeira é fundamental, viu? Deixa eu dar um recado aqui antes de me despedir, é que o ICL, você sabe, ontem lançou um marco na nossa história, né? Dos mesmos criadores de Vai Pra Cuba, Eduardo, e Vai Pra Argentina, Carajo, a gente estreou, né, o nosso último documentário da trilogia Vai Pra China, Eduardo. E é isso, gente, depois de desmontar as falsas narrativas sobre Cuba, que foi o primeiro documentário, e também sobre a Argentina de Javier Milei, que inclusive está em queda, né, de popularidade, o Eduardo atravessou o mundo, foi à China, mergulhar no país que se tornou um dos principais alvos de críticas, isso no cenário global, tá? E no nosso documentário original, Vai Pra China, Eduardo, você acompanha uma jornada, né, para entender, questionar e revelar que poucos mostram uma nova economia possível no presente, inclusive, não só para o futuro. E olha, para todo mundo poder assistir, se você perdeu a estreia ontem aqui, que foi um arraso, um sucesso, no dia de ontem, no domingão, às 8 da noite, a gente vai liberar o replay, tá? Da estreia do nosso documentário. Então corra e garanta o seu ingresso gratuito em iclmercado.com.br. Replay liberado por tempo indeterminado. Então, se eu fosse você, correria e compartilharia esse link com todo mundo. Vale muito a pena, o documentário está muito legal e é muito bacana. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a China. Com quem vai? Diretamente na fonte, né? Esse é um roteiro do Edu Moreira, com direção da Juliana Baroni. Vale muito a pena e olha, ontem uma amiga minha, bolsominion, falou que assistiu o documentário. Então, isso é muito importante. Furamos a bolha. Daqui a pouquinho, encerrando aqui o Mercado de Investimentos, tem ICL, Rolê ICL, na verdade, né? Não é ICL Rolê não, Roberta. William, não briga comigo. Com o Guga Noblar e o William De Luca. Certo? Então, fechando a grade de hoje, você fica com Rolê ICL da nossa programação e eu volto amanhã no ICL Mercado e Investimentos. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Oi, gente! Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar inédito, mas isso você já sabe. Mas se você perdeu o programa ao vivo, você pode assistir da seguinte maneira, é bem fácil. Você entra lá no YouTube, em ICL, Instituto Conhecimento Liberta, vai ter uma aba, que é a aba Playlists. Nessa playlist você vai lá e procura por Precisamos Conversar e você pode assistir a todos os programas, o que passou e os outros da outra temporada também. Se fica à vontade, assiste no seu tempo, do seu jeito. Aqui no ICL é tudo muito fácil de encontrar. Então venha com a gente, aproveita e se inscreve no canal ICL. Estamos revolucionando o mundo, meu amor!